Boa noite. Vamos ver como que ficou o estudo preliminar da mansão da Socorro. Essa é a planta de layout da sala, cozinha com lavanderia e o banheiro social. Então aqui é a porta de acesso à casa, acesso ao setor íntimo e acesso à cozinha. Na sala, eu coloquei uma cortina aqui, porque a gente vai colocar porta e janela de vidro. Então, precisa dessa cortina para dar uma privacidade. Nessa parede, eu coloquei um espelho, que é como se fosse um semicírculo. E um aparador feito de bege Bahia bruto, suspenso. Toda essa parede aqui, ela é revestida com também bege Bahia bruto, só que ele vem telado, uns retângulozinhos cortados e telado. Sofá, a mesinha aqui que já tem, um tapete, esse tapete é da Leroy, uma mesa de 4 lugares. A cozinha ficou pia, forno e fogão e geladeira. Fazendo essa triangulação, ficando ali, embora a gente tenha ainda essa extensão para cá, mas fica uma triangulação aqui mais próxima e fácil no dia a dia para o uso. Armários superiores, e abaixo desse armário a gente tem um nicho de eletrodoméstico, onde tem micro-ondas, pode pôr a cafeteira. Aqui ficou a lava-louça, a lava-roupa, o purificador de água aqui acima da bancada e o vassoureiro. O banheiro, o layout que já tem lá, né? Porta de acesso, bancada com pia, vaso sanitário e chuveiro aqui. Então, esse aqui é o painel semântico da sala. É mais ou menos o norte que a gente seguiu de textura, cores. A casa toda, exceto o quarto do Matias, segue um tom mais neutro. Então, as perspectivas da sala. Essa é uma vista da mesa de jantar, assim que a gente entra na casa. Eu retirei a porta da cozinha, vou deixar só o vão mesmo, porque não há necessidade dessa porta. A mesa, coloquei um pendente acima da mesa, nesse tomzinho mais pro bege. Uma luminária de piso, que ela já vem com essa mesinha de apoio na lateral do sofá. O armário existente, a gente vai trocar as portas, colocar uma porta com a moldura em marcenaria e vidro no meio. Aqui é uma vista como se fosse mais à noite, para mostrar a iluminação. Uma vista da mesa. Aí aqui esse espelho retroiluminado, né, que é iluminado atrás. Semicírculo com aparador com essas ripinhas na frente, ele é orgânico, formato orgânico. E no acabamento bruto. Aqui uma outra vista. Esse revestimento da parede, depois eu vou te mandar uma foto para que fique mais claro, mas são retângulos, se eu não me engano, de 15 por 7, são pequenos retângulos que eles vêm todos em uma tela, igual vinha antigamente as pastilhas que a gente põe em banheiro, do bege Bahia recortado, porque no 3D a gente não consegue deixar tão fiel como ele é. Ele é bem bonito. E aí na parte de cima eu fiz essa estrutura em marcenaria, acima do vão da porta, com iluminação embaixo para valorizar essa pedra. E superior, o aparador abaixo da televisão já existente. O piso é o piso vinílico, eu coloquei o da Target. A Target é uma marca muito boa, mas eu coloquei uma linha de entrada, que é muito boa também e mais acessível. A linha Enjoy na cor papoula. E o rodapé de toda a casa
a gente vai usar o de 3 centímetros na cor branca, exceto no quarto do Matias. 3 centímetros por quê? Pelo custo, que ele é muito mais acessível do que a gente colocar um de 10, por exemplo. E segundo, porque a casa toda tem um pé direito muito baixo. O pé direito é a medida do piso ao teto. É muito baixo. E a gente ainda vai rebaixar algumas áreas com o gesso para poder a gente fazer a iluminação. Então, quando a gente coloca esse rodapé mais largo, a gente diminui ainda mais a percepção de tamanho de parede. Então, dá uma sensação que ainda o pé direito ainda é menor. Então, por isso nós vamos usar o de 3 centímetros. Então, na parede de frente para a porta e para a janela, eu coloquei 2 arandelas e uma escultura de parede, pra gente sair um pouquinho dessa coisa de sempre ter um quadro. Uma plantinha, a mesa existente. E aqui é o armário que temos lá hoje. Esse armário vai manter as prateleiras internas, que tá na cor branca, pra gente não fazer tantas intervenções nele. A gente vai substituir a porta, trazer uma iluminação interna para as prateleiras. E aí, o fundo, a gente vai colocar papel de parede ao fundo. E na frente, como a gente vai ter essa porta de vidro, na frente dessa prateleira, o marceneiro vai não fugiu a palavra. Ele vai fitar essa parte da frente da prateleira. Então, ela vai continuar branca, toda a base branca. E só essa partezinha da frente ele vai vir com a fita de borda, que ele já vai usar na porta, e dar esse acabamento. E agora nós vamos para o banheiro social. O banheiro social mantive o mesmo conceito de cores da sala, até porque ele é um banheiro acessório à sala, né? É uma cuba da Deca. Essa cuba ela tem uma cor de sálvia. É um verdinho, esse verde mesmo que tá aqui, tá bem fiel. E ela não tem um diâmetro muito grande, então ela fica muito bem lá. Ela é de sobrepor, mas a parte sobreposta dela é uns 4 centímetros só. Então ela fica bem slim. Os metais desse banheiro eu coloquei todos na cor preta. Todos os banheiros, os 2 banheiros da casa, cozinha, piso da cozinha, eu coloquei no Hit Off-White da Porto Belo, que é aquele piso que eu havia mandado que tava num preço bom. Só a parede de dentro do box, eu fiz uma parede diferente nesse revestimento verde. E dentro do nicho também vai esse revestimento. Toda a parte de marmoraria da casa, exceto aquele aparador da entrada que tá no Bege Bahia, mas bancada de lavanderia, bancada de cozinha, bancada dos banheiros, todos na mesma pedra, que é um quartzito que chama Kalahari. É um quartzito muito resistente, vai ter que dar manutenção, como toda pedra precisa dar. Mas dentro do mundo das rochas é uma pedra que aguenta muito calor, que ele pode ficar ali na parte da lavanderia, na área externa, pegando sol, pegando chuva, que ele se comporta bem. E ele fica muito bem também na cozinha e no banheiro. Então aqui, vamos ver como ficou o banheiro. Então todo o revestimento nesse off-white, só essa parede dentro do box nesse verde. Aí eu fiz aqui uma sanca iluminada aqui acima do espelho. E o espelho retroiluminado. E tem uma sanca aqui também. Eu sempre gosto de colocar um spot mais à frente do vaso e um spot mais à frente do chuveiro. E o nicho, eu saí do convencional, que geralmente se faz o rasgo na parede aqui e faz o nicho. Aqui eu fiz diferente, eu fiz ele vertical e na parede de frente ao box, porque como também é um banheiro social, quando se abre a porta e logo a gente vê o nicho com todos os produtos, geralmente fica um pouco mais poluído, dependendo de se você não troca os recipientes dos produtos, se põe muita coisa. Então, ele aqui
nessa parede de frente fica um pouco mais discreto. Eu sempre gosto de usar também essa iluminação balizadora, que é para aquele momento que a gente vai ao banheiro de madrugada e não quer acender uma luz muito forte, então a gente acende essa luzinha baixa, ela tem uma voltagem bem baixinha, que não incomoda. Agora vamos à cozinha. A cozinha também tá toda em tom neutro. A marcenaria de toda a casa, eu tô usando o Kumaru da Arauco e o bege da Arauco também. A torneira é a torneira da Deca, que chama Colorê. Ela tem várias configurações de cores. Para a cozinha eu coloquei essa inox com acabamento na cor Fendi, com essa borrachinha aqui no Fendi. Que acaba que a torneira, ela dá muito destaque na cozinha, então é um elemento que vale a pena a gente colocar um mais bonito. Então, a bancada no Kalahari com 2 centímetros só, que é a espessura da pedra mesmo. Com isso a gente diminui o custo, porque não tem o serviço de fazer a saia, que geralmente se fazia saias muito de 10 centímetros ou 5 centímetros. Mas para que seja feita essa saia, a gente tem que cortar essa chapa de cima em meia esquadria, a saia em meia esquadria e a colagem. Então isso aumenta muito, tanto a quantidade de pedra que a gente vai usar, quanto mão de obra. No frontão da pia e do fogão, eu coloquei o Kalahari também. Essa parte aqui é pintura. Todo o resto da cozinha, paredes, é tudo pintura, porque aí a gente compensa esse gasto que a gente vai ter com a pedra, não revestindo o restante da cozinha, revestindo só as áreas que realmente são necessárias. Outra coisa importante também dessa cozinha é porque ela tem 2 alturas de pé direito. Ela tem esse pé direito aqui, assim que a gente entra, que se eu não me engano ele tá a 2,32 ou algo assim. E mais ao fundo, ele está 2,52, algo próximo a isso. Eu optei por não igualar, porque a gente não pode tirar esse gesso aqui, porque ele tá escondendo a parte técnica do apartamento de cima. E eu optei por não igualar pra gente não ficar com uma cozinha totalmente baixa. Então, eu mantive o gesso nessa parte com painel de iluminação de embutir. E na parte mais alta, esse trilho de iluminação, que a gente consegue fazer, jogar vários focos, né? A bancada, como ela tem 2 centímetros, a área molhada, a gente faz o rebaixo italiano, que ele só dá uma desgastada na pedra pra gente ter esse desnível, pra água não extrapolar. Então, a gente tem a torneira, dispenser, purificador de água, a lava-louça, lava-roupa, lava-louça, ali é o vassoureiro. A marcenaria, eu coloquei toda com puxador slim na cor prata, puxador bem fininho. Teria a opção de não colocar puxador e colocar na própria marcenaria o acabamento de 45 graus, que serviria como puxador. Mas esse MDF bege, ele tem um acabamento mate. Então, se a gente põe a mão, ele fica um pouquinho manchadinho. Então, o puxador vai evitar isso. E é um puxador que também ele não tem um preço elevado, não. Fiz um nicho para os eletrodomésticos, micro-ondas, cafeteiro, o que for que prefira colocar. E aqui é uma vista, deixa eu só voltar aqui. Aqui não apareceu, apareceu só aqui no croquis. Mas nesse canto aqui, depois que acaba a área molhada, a gente tem uma lixeira embutida. Aqui não apareceu, mas ela fica aqui, tá? A gente tem a lixeira embutida aí. E em uma das portas também eu coloquei uma lixeira
grande, que aí você abre a porta e tem essa lixeira grande também. Ali é para lixo orgânico e a lixeira grande para os lixos comuns. A opção também de não colocar a lixeira de bancada e colocar um triturador de alimentos abaixo da pia. Então, a gente coloca um ponto de tomada lá embaixo, aonde está o sifão da pia, a gente encaixa um triturador, e aí tudo que for resto de comida, casca, você pode jogar ali, que aí a gente elimina essa questão da lixeira orgânica e substitui pelo triturador. Aí aqui uma vista mais ampla. E a areazinha da lavanderia, eu só coloquei a bancada mesmo com o tanque, porque como é uma área de sol e chuva, a gente não consegue colocar tantas coisas, é um espaço pequeno também. Então, se a gente enche de muita coisa, a gente fica sem espaço para estender as roupas. A pintura da parede é o efeito brilho da Souvenir, doce de leite. É um begezinho que você passa, ele fica parecendo uma tinta, bem parecido com a cor que a gente vai dar dentro. Dá uma escovada quando aplica ele, aí ele fica com alguns pontinhos de brilho. Agora vamos para o quarto. O quarto, a gente tem duas opções de paredes para cama. Essa aqui foi a que eu escolhi, ou a convencional, que é onde já estava. A convencional onde já estava, a gente fica sem parede para televisão. Essa que eu escolhi, a gente consegue pôr a televisão aqui nessa posição. Então, eu fiz um painel em marcenaria com essa televisão. O nicho, igual a gente faz nicho de banheiro, só que ao invés de fazer no banheiro, eu fiz aqui, porque aí a gente não perde espaço de circulação com esse nicho aqui. Então, eu fiz um nichozinho aqui. A porta vai ser uma porta pivotante, que significa que ela tem um pinozinho mais ou menos aqui, e ela fica toda nivelada com o painel. Então, eu pus a cama, uma estrutura em marcenaria aqui, que é onde vai descer a cortina. A gente vai iluminar aqui atrás e vai vir com a cabeceira. Hoje, o roupeiro, ele começa aqui assim, a gente não vai trocar o roupeiro. Mas a ideia é retirar essas portas existentes e ver com o marceneiro se ele pode laquear elas no tom de bege. E essa porta aqui diminuir. Então, a gente faria um fechamento fixo, diminuiria essa porta, aí ficaria um pedaço dessa parte aqui do guarda-roupa com acesso sem a porta abrir nessa parte aqui, mas é um pedacinho pequeno. Tipo de cabideiro, não tem nenhum problema. Mesa lateral com uma luzinha de cabeceira aqui. O ar-condicionado que hoje fica aqui, eu trouxe pra cá. Aqui vai ter um quadro. E é isso. Aqui é o painel semântico, o ponto de partida do conceito do quarto. E as imagens. Então, a ideia é que esse roupeiro fique na mesma, a gente consiga laquear ele na mesma cor da parede. A cabeceira estofada, mais alta que a janela um pouquinho, no couro. Que aí você consegue sentar, encostar, fica confortável. E a parede de frente. Aí deu até uma televisãozinha legal, porque o meu foco era achar um canto pra pôr a TV. Se for dormir tá assistindo, então acho que era uma questão importante. E o banheiro, seu banheiro, eu mantive o mesmo layout, hoje ele já mantém a pia aqui. Então, mantive a pia, fiz um armário com espelho superior. Essa cuba é uma cuba bem pequenininha, é uma cuba bem simples da Deca, mas quando a gente coloca ela com acho que ela custa uns 100 e pouco, sabe? É bem simples mesmo. Mas quando a gente coloca um conjunto bonito, ela vai bem, e como o espaço aqui não é grande, ela encaixou certinho. Então, pus a cuba, esse armário com espelho. Esse armário com espelho, a gente tem um LED aqui na frente e outro aqui, que é bom pra poder se arrumar.
o vaso sanitário. O mesmo revestimento que a gente usou no outro banheiro, na cor verde, a gente vai usar ele aqui num tom meio salmão. E ao invés de a gente fazer um nicho aqui, como a gente fez lá, a gente vai fazer uma prateleira bem fininha na pedra mesmo, essa prateleira é de sobrepor. Ela tem uma cavinha aqui para que a água desça e uma leve inclinação pro sentido da parede. Então, você vai colocar shampoo, sabonete, e vem com a mão molhada, com o produto molhado, ele escorre por aqui. E essa prateleira, ela tem uma iluminação abaixo dela. Ela fica bem bonita também. Então, esse é o ponto de partida. E aí ficou assim, a marcenaria toda no tom bege, que é o mesmo que a gente tá usando lá na cozinha. O vaso, né, ao invés de usar na parede do box, eu usei na parede de frente pra cama, que quando a gente abre, a gente tem essa vista mais bonita, assim, da parede, a parede maior destaque. E ali para que você veja o detalhe da prateleira. E o quarto do Matias. O quarto do Matias, como ele tem o privilégio de ter vários quartos, tem quarto na casa da avó, tem quarto na casa da mãe, então a gente pode fazer um quarto mais ousado, né? Então eu coloquei uma cama beliche, que toda criança ama. Como não é aquela cama que ele vai dormir todos os dias, ela funciona bem e cria um espaço abaixo da cama. Então, ficou a porta de acesso, o ar-condicionado existente já é aqui, a gente vai permanecer. Aqui, o roupeiro, a ideia é só a gente envelopar ele com adesivo lousa, que é um adesivo preto que ele vai, escreve, porque foi o que ele gosta muito de fazer arte, né, assim, de fazer coisas manuais, eu acho que vai ser uma coisa divertida pra ele. Essa parede eu fiz num concreto ripado. Todo o restante do quarto está pintado. Acho que tá na mesma cor da casa, ou um tom muito próximo das paredes internas da casa, só mudei o efeito. Que a casa é pintura lisa, no quarto dele é um tom muito parecido ao mesmo, no efeito de cimento queimado. Paredes e teto. Fiz uma estante aqui para que ele coloque livros, brinquedos, um baú de brinquedo com um futon em cima, que aí fica como um sofazinho também. Um puff, que é tipo um sofazinho de leitura. Prateleiras na parede, que são skates que a gente vai colocar, para ele colocar alguns tênis, boné. Então, esse é o painel semântico do quarto dele. E aí ficou assim. Hoje, na sua sala, tem um paflon, que a gente vai usar ele. Só que a ideia é que a gente pinte ele, que a gente não, né? O Matias pinte ele como se fosse uma grafitagem, com várias cores de tinta spray. E que vocês façam juntos aí, se for que ele gosta de fazer essas coisas, então acho que ele vai curtir muito personalizar essa luminária do quarto dele. Então, a ideia é comprar várias cores e ir jateando esse paflon para poder ficar na identidade do quarto. Então, vai ter uma arandela de parede com foco. Aqui ficou parecendo um quadro, mas não é. É na própria parede. A ideia é que a gente faça como se fosse uma grafitagem do nome dele. O guarda-roupa com o papel com adesivo de quadro, de lousa, né? E aqui no dele eu usei o mesmo rodapé, só que na cor preta. Na parede, ao invés de a gente colocar no teto, porque no dele a gente não vai fazer gesso, porque esse paflon, ele é de sobrepor, então a gente consegue, e vai ficar no centro, a gente consegue aproveitar o ponto central.
E aí eu trouxe a arandela lá em cima do nome dele. O armário, esse armário aqui, ele tem já essa iluminação, temos essa iluminação, essa daqui. E eu trouxe o trilho, ao invés de levar pro teto, eu coloquei pra parede, que aí você pode focar esses spots pra cima, ou cada um aqui pras portas, onde ele vai desenhar. E aqui acima da cama tem uma arandela aqui e abaixo da cama tem outra arandela aqui também. Porque como a gente vai fazer textura nessa parede, a gente consegue rasgar para poder pôr essa iluminação sem maiores problemas. E aqui a gente também tem um interruptor, né? Então a gente puxa facilmente pra cá. Aí embaixo da cama ficou a cozinha, que ele já tem. A cama é uma cama da Tokstok. Aqui a gente não achou o bloco perfeito, mas ela tem uma grade aqui de proteção e ela tem nas laterais, nas pontas também. E ela é um amarelo meio verde limão, assim, meio cor siciliana. E é isso. Espero que gostem e eu fico aguardando as observações de vocês.